Bom, meninas, então aqui é a nossa mentoria sobre a construção da performance, tá? Nós vamos abordar 3 tópicos que são bem importantes na hora de construir uma performance, porque geralmente a gente fica às vezes presa num ponto só e é necessário que a gente tenha um olhar mais amplo, tá? A gente vai passar primeiro pela parte de construção daquele momento, né, que a gente está escolhendo música, que a gente está escolhendo figurino, toda essa parte assim que é bem do nosso processo criativo. Depois a gente vai para a parte do público, que é muito importante. Eu acho que a gente pensar no nosso público, a gente lembrar que ele existe, né, também é um ponto muito importante. E depois a gente vai falar sobre a parte estrutural, que é a parte física, né? Esse espaço físico que você vai dançar, ele comporta a sua dança, esse tipo de dança. Às vezes é uma dança que tem um acessório específico, como por exemplo o Véu Wings, que é um acessório enorme. Então, dependendo da sala que você tiver, dependendo do espaço que você tiver, ele não vai ser tão bem acolhido, né? Então, a gente precisa sempre pensar em todos esses aspectos, tá? Eu vou começar por essa parte, que é a parte mais gostosa, né? Que é a parte da construção artística, poética, imaginativa, que é quando a gente está pensando só na gente, né? A gente está ali só no momento bailarina. E é muito criativo, né? Você está fazendo a sua playlist, você está escutando as músicas. Eu, pelo menos, faço muito um processo legal que é ficar ouvindo a música. Não sei se vocês fazem isso, mas ouvir a música e se imaginar dançando. Vocês fazem isso? Uhum. Isso é muito legal. Então, a primeira coisa dentro desse tópico que eu acho importante a gente pensar é saber o seu objetivo, né? O que você quer com essa dança, tá? Então, assim, eu quero melhorar algum aspecto técnico, eu quero transparecer, desenvolver um humor e uma parte cênica da minha bailarina que eu, às vezes, nunca parei para pensar e analisar. Então, por exemplo, sei lá, eu quero desenvolver a minha bailarina dentro de um aspecto mais forte, quero que minha bailarina seja mais forte. Não, eu quero que minha bailarina seja um pouco mais delicada, eu quero investir nesse lado mais delicado da minha bailarina. Então, assim, qual que é o seu objetivo com essa performance, né? Às vezes você também quer explorar um estilo específico da dança do ventre, né? Eu quero fazer um solo de percussão, eu quero fazer um folclore, eu quero desenvolver uma rotina oriental, né? Então depende dos seus objetivos, tá? Por exemplo, você está sendo chamada para dançar em alguns eventos de escola, que é geralmente o que começa, né? A gente começa com esses eventos de escola, chás, raflas, né? E aí vão surgindo esses convites. O que seria melhor, né, de apresentar dentro desse contexto? Teve uma época que muitas pessoas só dançavam rotinas orientais, que é a música clássica, né? Por quê? É uma música que ela é muito completa, é uma música que ela passa por vários humores, ela permite que a gente possa explorar o que a gente tem de melhor da técnica. Então muita gente passou muito tempo só escolhendo esse tipo de repertório, mas a gente pode pensar e abrir um pouco mais o nosso leque, pensando assim, o que eu gostaria de fazer, né? Quais são os meus objetivos? Eu quero investir, como eu falei para vocês, eu quero investir na minha técnica, eu quero investir num aspecto um aspecto cênico, como por exemplo, eu quero mais força, eu quero mais leveza, eu quero mais sensualidade, o que eu quero da minha bailarina, tá? Antes mesmo de escolher a música, sabe por quê? Às vezes a gente escolhe a música e ela não tem nada a ver com aquele seu momento, porque somos muitas, né, dentro de uma só, né? Nós temos muito, né, assim. Então você tem um lado forte, você tem um lado forte, você tem um lado mais suave, você tem um lado mais suave. Às vezes a gente tem um lado mais maternal, às vezes você tá num momento que não tem nada de maternal, é mais sensual. Então, o que você quer explorar a partir daí? Beleza, escolhi. Eu estou no momento em que eu quero explorar minha força
a minha presença, esse vigor energético da minha dança. Vamos colocar esse exemplo, né? Então, a sua seleção de músicas vai estar baseada dentro desse aspecto, dentro desse objetivo. Então, vai ser muito mais fácil a escolha. Se você não tem isso em mente, então você vai ficar lá escolhendo, né? Passeando por um monte de música que às vezes assim não vai te agregar naquele momento. Então a gente tem que pensar que aquilo não é definitivo, você vai ter vários momentos na sua carreira da dança. Então presta atenção, isso é até um exercício legal para você se auto-observar, né? Você vai parar para se olhar e falar assim, o que eu quero? O que eu quero com a minha dança agora? O que está fazendo sentido para mim nesse momento, né? E isso é tão bonito porque vão entrar aspectos da sua vida pessoal também, né? Então a dança ela pode envolver outras coisas que vão fazer florescer, assim, tanto a sua bailarina quanto a sua pessoa mesmo, né? Muito isso dá o rumo da música, né? Porque tem muita música que mexe com a gente, fala, nossa, que música gostosa, mas não tá naquele momento, e quando a gente vai treinando, não desenvolve, né? Isso. E Exato. faz a gente sentir muito mais tudo que tá passando, e fica mais fácil de colocar o sentimento, né? Isso, exatamente, vai ficar muito mais intenso, né? Mais verdadeiro até. Eu gosto muito desse processo. Então, outra dica que eu dou pra vocês, beleza, passou por esse momento do objetivo, faça a sua playlist. Você já tem essa playlist de solos? Eu tô começando a montar, Legal. baseada Legal. nas músicas que eu mais tô gostando, mas Legal. ainda não separei por momentos, assim. Legal. É sempre bom ter essa playlist geralzona, assim, né? Que você, caraca, essa música é maravilhosa. Eu vou colocando, assim, né? Várias músicas, mas não necessariamente ela vai estar de acordo, vai estar compatível com o momento que eu tô vivendo, né? Não necessariamente vai estar, mas aí você já tem um hall, né, de possibilidades. Então faça a sua playlist. Aí você vai ter várias músicas dentro daquele humor, dentro daquele objetivo. Ok, ótimo. Fez a sua escolha de músicas. É legal você saber quais são os seus pontos fortes e fracos na dança. Agora a gente está falando de um aspecto mais técnico, né? Tanto técnica da dança do ventre, técnica de danças, né, como um todo, porque eu sou muito a favor de estudar outras danças também, vocês sabem disso. Contemporânea. Contemporânea, sempre. E então você está dentro dessa análise, né? Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Tanto até da parte cênica também, né? Porque às vezes é o seu lado expressivo, né? Como que você está interagindo com o seu público, tudo isso vai contar dentro dessa avaliação. Que muitas vezes acaba sendo um ponto fraco, né? Tem que ser trabalhado. Isso, exatamente. E que também tem, né, técnica para você trabalhar. Então, como que você faz isso, gente? Como que você estabelece os seus pontos, como é que você identifica, né, os seus pontos fortes e fracos? Como que vocês identificam? Fala aí pra mim. Geralmente eu coloco a música e vou vendo o que sai, naturalmente. O que o meu corpo quer nesse momento, qual é o instrumento que eu tô mais, que tá nítido, né? Aí vou tentando, vou fazer. Aí você vai sentindo, vai percebendo ali no momento, né? Vocês têm o costume de olhar o vídeo de vocês, assistir? Eu tive muita dificuldade com isso. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando bastante. Legal. Quando eu notava um defeito, eu já me desestimulava a continuar observando. Agora eu já olho com outro ponto de vista. Tipo, legal, deixa eu olhar isso aqui mesmo e focar pra ver o que eu preciso melhorar nisso aqui, por que eu tô insegura nisso. E às vezes a sequência do vídeo tá super legal, mas a cada vez que você olha, você percebe coisas que dá pra melhorar. Então é algo que você pode acrescentar ainda mais. Eu tenho esse costume bastante. Até pra ver como os movimentos estão saindo, porque muitas vezes eu danço sem espelho e aí eu não consigo ver como tá sendo. É muito estudo mesmo, né? Assim. Analisar, né? Então, por que eu gosto de colocar o ponto forte e o ponto fraco, né? Porque isso que você falou, vocês duas na verdade falaram, né? O ponto fraco é aquele momento que você, a sua chance de melhorar um aspecto, né? Então não é uma coisa negativa, é
é um momento, todos nós temos pontos fortes e fracos, né? Não tem como a gente fugir disso. E analisar também quais são os pontos fortes. Vocês sabem quais são os seus pontos fortes? Sim. Isso é excelente, excelente. Por quê? Eu tenho um jeito, né, de trabalhar minhas performances que é estabelecendo metas também, né? Então, nós temos os objetivos, né, que a gente falou no início, e agora a gente tem as metas. Por exemplo, você tem um convite agora para dançar numa escola, fazer um solo num palco, né? E esse show é para daqui a um mês. Tá, o que você faz? O que vocês fariam, né? Como que seria essa escolha, como que seria a construção dessa performance? Como um mês é um tempo muito curto para você trabalhar e desenvolver, amadurecer um número, é preciso que você conheça muito bem os seus pontos fortes para você enaltecer eles nesse momento. Por quê? Um ponto fraco, se você sabe os seus pontos fracos, não adianta, em um mês você não vai conseguir mudar, por exemplo, um aspecto técnico, né? Por exemplo, meu giro não está tão seguro. Tá, em um mês você não vai consertar esse giro, né? Então, sabendo disso, por isso que é muito importante, sabendo disso, sei lá, o meu time ainda não está muito legal e eu tenho esse show para daqui a um mês. Eu não vou escolher uma percussão ou não vou escolher uma música que tenha muitos momentos favoráveis para um time forte, né? Então, isso aí já vai fazendo com que eu penere melhor a minha escolha, né, de música, de passos, de tudo, né? Então isso é muito importante, os pontos fortes e fracos. E aí saber os pontos fortes permite até a gente testar as emendas, né, entre eles, para montar a performance. Para você enaltecer, Sim. deixar. E aí quando você tem, em um mês não dá para você consertar um ponto fraco, mas em um mês dá para você lapidar um ponto forte. Lembrem-se disso, tá? Anota aí. Anotadíssimo. E como que a gente sabe, né, os pontos fortes e fracos? Vocês duas pontuaram essa autoavaliação, né, de sentir, a gente falou sobre análise de vídeo, né, saber olhar e, gente, é tão difícil isso para bailarina, tem muitos bailarinos que não conseguem. Eu fiquei muito tempo também sem conseguir olhar alguns vídeos, sabe? Porque a gente fica com aquele olhar, é difícil, você tem que ir tateando. Então, é um processo bem delicado, mas que também é muito importante. Então, a gente tem que insistir mesmo. Eu acho que para você ter uma avaliação completa da sua dança, a gente precisa de 3 olhares. Feedback das profs. O feedback das profs, que seria o quê? O olhar profissional. Então, é uma pessoa que tem um olhar clínico. Você sabe, você confia e admira o trabalho desse profissional, você sabe que ele tem um peso ali para agregar e ele não tem todo aquele processo que você tem interno, né? De às vezes falar assim, por mais que a gente tenha, né, um olhar bacana sobre a nossa própria dança, sempre vaza um pouquinho assim daquela emoção no sentido de não tá tão bom assim, ou tô foda pra caramba. Pode ser, né? Os dois lados. Quando vem um profissional, ele tá com um olhar totalmente neutro, né? A gente espera, pelo menos. Então, nós temos esse olhar profissional. A autoavaliação, que foi o que vocês pontuaram. E o terceiro, para mim, que é tão importante quanto esses dois... São os leigos. São os leigos, exatamente. Então, o olhar do leigo, ele não é nem profissional e não é nem um olhar interno. É um olhar totalmente fora desses dois contextos. Então vai ser, geralmente, gente, é muito espontâneo. Então quando vem um leigo, assim, pra mim um dos melhores elogios mesmo, assim, quando um leigo vem e fala assim, caramba, adorei, nossa senhora, nunca tinha visto dança do ventre e eu amei a sua performance. Então você, caramba, que legal, assim, então eu consegui, eu acho que assim, às vezes até ultrapassar a linha da dançarina para aquele olhar do artista. Ele tá te olhando como artista, às vezes não.
ele não está analisando a técnica da dança, ele está analisando aquele momento artístico, né? Então, muitas vezes isso era muito importante. Por isso que, para mim, um deles sozinho não vai completar toda essa avaliação. Tem que ter esses três pontos. O leigo, o profissional e o seu próprio olhar, né? Isso é muito importante. Bom, tem a parte também da imagem, né? Essa parte da imagem é muito interessante também porque isso conta como um todo, né? A gente pensar no cabelo, a gente estava falando disso agora, né? De como que vai estar o meu cabelo, como que vai estar o meu figurino, como que vai estar a minha maquiagem. Ela está de acordo com o que eu acredito, né? E de acordo com um padrão estabelecido também, né? Pelo estilo. Então, assim, você quer desenvolver um estilo específico, você precisa estudar como que aquele estilo se mostra, né? No caso aqui a gente está falando da dança do ventre. Então, a gente tem alguns pontos, né, específicos para poder entrar dentro desse estilo, né? A gente também não pode sair muito disso, né? Até a questão dos acessórios, né? Isso. Quais acessórios cabem, não cabem, tanto com o figurino como com a escolha da performance. Exatamente. Nesse quesito, o que você acha da maquiagem? Dia, noite, o evento? Então, tem muita bailarina, gente, é muito engraçado, assim, porque tem bailarina de tudo quanto é jeito, né? Tem bailarina que gosta de ficar montada, assim, drag queen, né? Assim, você nem reconhece mais, fala, caramba, quem é você? E tem bailarina que gosta de mais leve. Uma coisa mais leve, mais sutil e tal. É importante, independente do seu estilo, se ele é mais leve ou se ele é mais carregado, é importante isso que você falou. Por exemplo, eu tô num palco. Até homens no teatro se maquiam por causa do distanciamento, né? Você precisa evidenciar um pouco mais a sua expressão facial. Então, a maquiagem ali não é um ponto para você só ficar bonita ou querer, né, trabalhar uma estética. Não, ela tem uma função específica que é enaltecer a sua expressão facial. Então é importante, já aconteceu de algumas bailarinas, algumas alunas até assim, não quero colocar de jeito nenhum porque eu não uso quase maquiagem e tal, mas você está no palco. Então a gente tem que ter essa noção, né? Eu acho importante. Hoje em dia a maquiagem está muito mais acessível, então eu acho, por exemplo, primordial o uso do cílio postiço. É importante, né? Ele dá um olhar. Então, não quero que a minha maquiagem seja tão pesada. Eu não quero fazer esse estilo drag queen. Então, você vai colocar um cílio que, por mais que ele seja bem grande, você, por exemplo, pode não pesar tanto a sua sombra. Mas o fato de você estar com um cílio, estar com a pele bem trabalhada, né? Assim, já vai dar um realce para o seu olhar. Já muda, já expande, já deixa mais expressivo. Então tem muita possibilidade da gente equilibrar, né? Não ficar nem 8 nem 80 dentro desse patamar. Mas é importante a gente pensar, sim, na imagem. Pensar, por exemplo, o figurino. Tem que ser um figurino mega cheio de pedraria, não sei o quê. Não, mas que seja um figurino que tenha um bom acabamento, que seja um tecido, sabe, bonito, seja um tecido que dê um efeito, né? Não precisa estar coberto de bordado, mas se ele tem um efeito, se ele tem um bom corte, isso já vai fazer toda a diferença. A gente tem que estar bem, né? Em relação ao figurino, como a gente escolhe o figurino baseado no que a gente quer passar? Isso é como fazer muito bom. Por exemplo, vamos fazer uma associação com o público? Se você vai dançar para uma plateia que nunca viu dança do ventre, que é uma plateia de leigos, pessoas que não estão acostumadas com a sensualidade, principalmente, vamos falar a realidade aqui, né, gente? Estamos no Brasil, as pessoas não têm costume de ver dança do ventre na esquina, né? Então, é importante a gente pensar nessa imagem. O que você quer passar para esse público? Como que você quer ser vista por eles? Porque, querendo ou não, gente, estamos assim, com um top e uma saia, né? Se você chega com um top super decotado, se você chega com 2 fendas, né?
mostrando muita coisa, mostrando muito do corpo, né? Será que aquele contexto vai te abraçar de uma forma, vai te receber bem? Né? Não que a gente não possa, hoje em dia a gente tem muito essa discussão, né, na vida, né, com o feminismo e tudo mais, e eu sou super a favor, só que a gente também tem que, não dá pra gente empurrar aquilo goela abaixo das pessoas também, né? As pessoas ainda não estão, nem todo mundo está preparado para receber da melhor forma possível. Então eu acho muito importante a gente pesar sempre, né, qual que é o contexto, né? Então, por exemplo, você quer mostrar uma dança mais clássica, talvez você use uma saia mais rodada, uma saia godê. Eu quero mostrar um pouco mais de sensualidade, então a sua saia vai ser um pouquinho mais justa, né? Ou eu vou mostrar um pouco da minha perna, né? Depende do que você quer, né? Entendi. Você tem alguma pergunta específica em relação a essa coisa do figurino? Principalmente em relação à cor, porque eu vi que a questão do figurino é avaliada até em competição, né? Sim. Então, como que a gente coloca o figurino vestindo a personagem realmente? Como fazer essa escolha de maneira certa? Aí vai ter a relação com a música e com o estilo, por exemplo. Se você vai dançar, como eu falei, né, uma rotina oriental, que é uma música mais vistosa, ou geralmente são músicas mais vistosas, músicas mais expansivas e... não fugiu agora a palavra. São mais imponentes, né, assim, né, cheguei aqui chegando e tal, então, às vezes, se você trabalhar com um figurino muito ameno, muito fraquinho, assim, em termos de tom mesmo, talvez não, às vezes não favoreça tanto, muito florido, às vezes até muito meigo, assim, né, talvez não combine, né. Tem muita gente que gosta de dançar tárabe, eu também gosto. Geralmente os tárabes não é uma regra, né? Tem muitos tárabes que são músicas mais românticas e tal, mas tem uns que tem uns temas muito pesados assim na letra, assim, mais densos, né, de sentimento. Então, geralmente as bailarinas usam figurinos mais escuros, né, que tragam mais essa densidade, então vai depender muito da música. Se você vai dançar uma percussão, talvez não seja legal você dançar com um vestido, por exemplo, que vai tampar essa região, então você já vai ter, por exemplo, eu tenho um figurino que ele é mais cintura alta. Para uma percussão é mais difícil de identificar. Né? Não que não dê, mas assim, quando você tá com uma cintura baixa, ele vai ter muito mais evidência, né? O quadril vai valorizar mais. Então, cor, modelo, corte, tudo isso vai influenciar. Vai depender do que você vai querer dançar. Tá bom. Legal. Mais alguma pergunta em relação a essa primeira parte? Em relação à música e à dança, como a gente consegue encaixar algum movimento específico que a gente sempre tem o costume de fazer no melhor momento da música? Como que a gente consegue fazer essa relação de qual momento da música é mais propício, por exemplo, para eu fazer um giro ou para eu fazer um cambreio? Leitura musical, né? Isso. Olha... Quando deu 2 exemplos que são passos que geram um efeito no público de virtuosismo. O que é o virtuosismo? Né? Mostrar grandes habilidades, né? Técnicas. Então, quando a bailarina vai fazer um cambré, se você coloca ele de qualquer jeito, em qualquer parte da música, talvez não valorize esse passo. Vai passar despercebido. As pessoas podem até falar, que legal, beleza. Mas se você faz um trecho específico da música, ele vai ter outro efeito. Num taxinho, por exemplo. Num taxinho, geralmente eu colocaria, aí a gente teria que ver a música específica, mas geralmente, não posso dar isso como uma regra, né? Mas geralmente, esses pontos de ápice que a música oferece, geralmente eles estão mais pro meio ou final da música. O que são esses pontos de ápice, né? São pontos em que às vezes um instrumento melódico ele vai num agudo
ou ele prolonga muito. Vamos imaginar, no rol que vocês têm de conhecimento de música, entra um taquinho de uma flauta, aí a flauta vai num agudo e vai lá longe, prolonga. Esse é o momento perfeito para fazer um cambrê. Né? Entendeu? Um giro. O giro você quer demonstrar o quê? Velocidade, né? E principalmente quando você fica muito tempo no giro também, né? Às vezes na finalização de uma música, né? Ou quando tem uma voz, né? A música cantada, a voz ela vai também para um agudo, para um extremo, mais intensidade. Isso, quando ela cresce, quando ela tem intensidade. Aí você coloca um giro, geralmente combina muito bem. Gera uma harmonia legal. Legal. Aproveitando essa parte do giro, o que você acha dessa questão dos movimentos que a gente faz de costas para o público? Questão de tempo, o que você acha? Isso é muito legal, a coisa do... Isso tem muito a ver com o que eu vou falar nesse próximo tópico, que é de conexão e interação com o público. Vamos até colocar aqui, dançar de costas. Vocês têm mais alguma pergunta em relação à primeira parte? Porque eu já vou entrar nessa segunda e eu abordo essa pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre figurino ainda. Sim. Como a gente escolhe se dança descalça ou se dança de salto? Isso aqui vai depender do terceiro ponto, do terceiro tópico, que é o espaço físico. Tá. Né? Eu gosto de pensar assim, mas é claro que também assim, tem bailarinas que dançam só de salto. Eu gosto de dançar de salto em qualquer ocasião, né? Eu gosto de pensar no critério do espaço físico. Por exemplo, se eu vou dançar num restaurante, o chão não é muito favorável, eu sei que vai machucar o meu pé, ou pode ser que em restaurante geralmente tem esse perigo, né? Você tem um garçom, ele pode, sei lá, ou um cliente mesmo pode deixar cair um copo, né, quebrar, e aí pode machucar seu pé, então dança de salto. Quando eu tô no palco, que aí ali para o artista mesmo, eu danço descalça. Ou se o espaço, né, se é uma casa, às vezes é um evento particular, um aniversário e tal, e aí o espaço tá todo reservado ali pra dança, aí eu danço descalça. Mas depende muito, geralmente quando restaurante ou eventos particulares, assim, ou corporativos, eu prefiro dançar de salto pela elegância, né, porque a gente fica mais elegante, né, e por essa questão de proteção mesmo do pé. A altura do salto, o que você acha? Tem que ser pequeno ou médio. Grosso, mais grosso? Mais grossinho. Aí assim, eu já vi bailarina dançando tem bailarina que dança com um salto muito, muito fino. Já vi bailarina dançando, e dançando super bem. Muita segurança, né? Vai do seu costume, né? Você tem que testar. Tem bailarinas, a Soraya Zaid mesmo, ela dança com saltos muito grandes. Né? Ela dança com aqueles que são meia pata, então já dá uma compensada e o salto geralmente é mais grosso, né? Mas ela já tem costume. Eu prefiro dançar com um salto um pouquinho mais grosso. O salto que eu geralmente danço atualmente, o salto dele nem é tão grosso assim. Né? Ele é um escarpão e nem é tão grosso, mas ele é muito confortável. É fechadinho. Eu tenho uma outra sandália também que eu gosto de dançar, que ela é bem bonita. Mas eu prefiro geralmente os sapatos fechados. Mais segurança. Mais segurança. Aí você tem que testar, e tem que testar bem, porque as primeiras vezes que eu dancei de salto, gente, eu testando em casa, nossa, eu tropecei no meu próprio pé, assim, foi um desastre. Vou escrever aqui, que eu já vou dar de novo isso aqui, se precisar. Tá. Show? Show. Agora vamos para a parte do público, que é uma parte que eu adoro. Eu gosto muito e eu vou confessar pra vocês que eu comecei a pensar dentro desse aspecto assim recentemente. Eu não pensava muito no público, não. Eu pensava assim, dentro daquele basicão que eu falei pra vocês no início. Esse público é leigo, esse público é especializado, a galera da dança, esse povo me conhece, mais ou menos dentro desse aspecto, mas eu não aprofundava tanto. Quando eu comecei a aprofundar, minha dança ela deu um salto. Por quê? A gente dança para os outros, né? A gente dança pra gente, mas a gente também dança para os outros, então a gente não pode esquecer deles, né?
escutei muitas vezes, assim, bailarina falando assim, não tô nem aí pro público, eu vou dançar pra mim mesma e tal, não sei o que. Então, essa dança, ela não precisa ser apresentada pro público, ela pode ser feita no seu quarto. Por que eu falo isso, né? Às vezes eu percebo alguns shows, aí não é só a dança do ventre, né? E em todos os estilos de arte, né? Em que a gente às vezes massacra o público, né? Porque assim, fica uma coisa às vezes cansativa, né? Fica às vezes algo muito invasivo. A gente não para, às vezes, como a gente está no papel do artista, a gente só quer, às vezes, participar da parte artística, criativa e tal. Mostrar tudo que sabe. Mostrar tudo que sabe. A gente não para pensar se aquela experiência vai ser boa para o público. Então, às vezes, você está super empolgada com uma música e você quer dançar uma música de 15 minutos no restaurante. Gente, não dá. As pessoas estão ali para comer. É claro que elas querem apreciar também, né? E elas se empolgam, adoram, participam e ficam encantadas, acham diferente, acham a coisa mais linda. Só que assim, não dá pra gente querer enfiar a goela abaixo. Vai ter que assistir minha dança de 15 minutos, porque você tá empolgada, né? Então tem que pensar muito no público, na experiência. Por isso que eu gosto muito de assistir dança do ventre. Não só dança do ventre, né? Tudo. Porque a gente volta pro lugar de público, de plateia, e a gente, nossa, caramba, eu achava que isso era legal, mas não é tão legal assim. Então você vai tendo outras noções, exatamente. Nunca mais vou fazer gente, isso. até uma coisa, olha só, importantíssima, que eu aprendi na Canel Khalili, quando eu dançava lá. O dono da Canel Khalili, que é o Jorge Sabonge, ele falava muito sobre isso, sobre a experiência que a gente vai proporcionar pro público, né? E ele criava toda uma atmosfera, né? A casa ainda existe. Ele cria toda uma atmosfera com iluminação, decoração e tal, e tinha o nosso papel, a nossa função, né, como bailarinas, de contribuir para essa atmosfera para o público. Então, ele falava sempre para a gente estar bem arrumada, né, para que não tivesse nada em descuido, né, dentro da sua estética. Ele não falava assim, você tem que ser assim, assim, assado, né? Não era um padrão, mas pra gente buscar um cuidado, né? O figurino a saia tá passada, o véu tá passado, né? Seu cabelo tá preparado para aquilo, sua maquiagem tá bem construída. Passar perfume, porque o cheiro também, né? Você vai promovendo várias sensações. Então é a música, é o visual, é o olfato, é tudo, né? E aí eu percebi isso, assim, quando a bailarina, estando como plateia, né? A bailarina entrava e deixava um cheiro, assim, você já entrava em outro clima. Já encanta, né? Já encanta. As outras sensações. Muito legal. Então tudo isso faz parte, né, do cuidado com o público, né? Então, o basicão que eu falei pra vocês é o quê? Quem é a sua plateia? É legal saber por causa daquilo que eu falei pra vocês. Às vezes o público, ele nunca viu dança do ventre, então o ideal que eles têm na cabeça é de uma odalisca. Né? Assim, você fala, putz, sério? Várias vezes já aconteceu isso comigo, principalmente em eventos particulares ou corporativos. As pessoas tinham esse imaginário na cabeça. Quando eu entrava, aí estratégia. Eu sempre fazia rotina oriental. Porque a rotina oriental, ela traz essa coisa mais classuda, então você já se impõe, né? Você trabalha muitos movimentos aéreos, de giros, né? Que encanta, tem o espaço, né? Pra dança do ventre. Então essa é uma música que ela tem vários humores, vários trechos, né? Então tem taxim, tem solo de percussão, já mostra um pouco de virtuosismo. Então tudo isso já deixa as pessoas, já quebra a pessoa no meio, né? Ela tava esperando uma odalisca saindo do cesto, aí vem uma bailarina cheia de técnica, encanto e virtuosismo, empolgação e tudo, sabe? Dá pra mostrar muito da dança. Quero até aproveitar essa questão de você chegar mais classuda, do movimento sinuoso, por exemplo. Você acha melhor deixar um sinuoso para depois, então? Então, na rotina oriental tem espaço pro sinuoso também. No então, início?
Não, no início não. Aí geralmente quando entra ou o taxim, ou quando tá naquele momento assim, daqueles ritmos mais base, né, de 4x4, quando começa, né, tem a entrada, né, que geralmente são os ritmos do Malfuf ou Ayub, que são ritmos mais curtinhos, já geram essa ideia de aceleração, né, de ganho de espaço, geralmente a orquestra tá junto, né, então a gente tem essa associação dos instrumentos da leitura musical com os nossos movimentos. Depois da entrada, que tem essa expansão toda, a estrutura da clássica vem com um maksum, um ballad, o tradicional, né? E aí você vem pro básico egípcio. Aí a orquestra já baixa um pouquinho, entram aquelas perguntas e respostas. Então, por exemplo, a orquestra pode fazer um som, aí o derbaque responde com outro som parecido, sabem o que eu tô falando, né? Aí pode vir um ballad, entra um acordeon também, então é um momento que você vai ficar mais parada, trabalhando os movimentos de quadril. E aí você pode alternar entre batidas e sinuosos também, com os pequenos deslocamentos, aí você não vai estar ganhando tanto espaço. Aí entra mesmo a dança do ventre, que as pessoas gostam de ver, né? Com camelo, né? Que aí dá pra você entrar com sinuosos. E aí, dependendo da música ou não, mas a estrutura base, né, da rotina oriental é assim, pode vir um taxim de violino, por exemplo, dá super pra aproveitar muita coisa de sinuoso, né? Aí depois pode vir uma percussão, aí você entra com um chimizão ali, com um quadro mais poderoso. Então aí vai entrar mesmo a dança do ventre, mas como tem também essa parte orquestrada, tem essa possibilidade de você, sabe, ampliar movimentos, giros, deslocamentos, eu acho que isso, pro público leigo, que tem esse imaginário da bailarina, né, da odalisca ali, só refrisando, né, a gente pensando num imaginário mais pejorativo, né, porque não que a odalisca... A gente pode trabalhar o odalisca aí também de umas formas legais, né? Mas assim, pensando nesse imaginário que as pessoas têm mais pejorativo. Quando você já chega dentro desse aspecto, as pessoas já ficam, nossa, eu não sabia que a dança do ventre era assim. Dá esse comentário. Não é? Eu não sabia que a dança do ventre era isso. Exatamente. Eu sabia que era legal, mas não sabia que era tão bonito assim. É uma regra fazer a rotina oriental? Não é uma regra. Você pode quebrar o seu público também, às vezes com ballad, né? Entrando com um vestidinho, fazendo... Aí é muito sinuoso, só que assim, é mais perigoso. Você tem que fazer de um jeito muito bem feito, muito cênico, muito limpo, para que as pessoas possam receber dessa forma, entendeu? De profissionalismo e tal, seriedade, encantamento, sem ir para esse lugar tão sexualizado, né? Eu diria assim que para você ser certeira, vai na rotina oriental, né? Mas não é uma regra. Anota aí. Bom, vou vir agora com aquele ponto que eu falei para vocês, da conexão versus a interação. São duas coisas que eu considero diferentes, tá? A conexão, ela vai depender muito da sua própria atenção com o que você está fazendo. Então isso também envolve a sua presença. Então você pode estar de costas para o público, aí entra aquela sua pergunta. Você pode estar de costas para o público, mas ele vai estar vidrado, ele vai estar conectado com você. Porque você já estabeleceu esse ambiente, essa atmosfera com ele, né? Então tem que ser depois de um encantamento inicial, digamos assim. Isso. Você tem que estabelecer essa atmosfera. Legal. E isso vai depender muito da sua atenção, porque é tão subjetivo, não é uma coisa assim, sabe, estratégica, matemática, né? É muito subjetivo. Então, depende muito da sua conexão com você mesma, para depois você expandir isso para as pessoas. Quando a gente está numa disposição, né, de público que é arena, que aí é 360, você sempre vai ficar de costas para alguém, sempre, né? E aí é legal você pensar no efeito e no visual que a sua dança de costas vai ter. Então é legal estudar isso também, né? Como que eu tô dançando e
o que o público está vendo ali, né? Qual que é a imagem que está sendo criada com a minha dança de costas, né? É legal pensar nesse visual. Eu gosto muito de abordar a minha dança de costas em alguns momentos, né, da música. Então eu gosto muito de aproveitar, né, que o cabelo é grande, vai até aqui, né, mais ou menos. Às vezes eu tiro, né, o cabelo, aí as pessoas veem as costas, então dá um efeito. Isso faz parte da dança também, né? Estilo, né? Às vezes você tá de costas e é só um olhar, não precisa ser, né, toda essa coisa. Você pode só fazer um olhar aqui de perfil, que pra quem tá assistindo já, exatamente, já dá um... Nossa, que legal! Já dá uma coisa diferente, né? Mas muito tá ligado com essa parte da conexão, que é o quê? Você está conectada com você, prestando atenção no que você está fazendo para gerar esse interesse. Se nem você está prestando atenção no que você está fazendo, como é que você quer que as pessoas prestem atenção? Sim. Né? Vale isso aí. E a interação. A interação para mim ela é diferente porque a interação ela é direta. Eu vou olhar no teu olho e vou de repente pedir palma. Vou sorrir, um sorriso. Isso é interação. Para mim essa é algo mais direto, né, com o seu público. Você pode até falar. Eu aprendi assim, né, para mim bailarina não falava, era aquela coisa e tal. Mas dependendo do show, às vezes você chegar pertinho, eu falo, me comunico verbalmente com o público. Dança aqui comigo, faz assim com a mão e tal, dependendo do show, né? Quando é show para público leigo, né? Que às vezes eles querem interagir mesmo, só que eles não sabem, restaurante. Aí, ou festa particular, corporativa e tal, você tem que instruir, você vai falar, faz assim com a mão. Então assim, eu quebrei essa regra, né? Que na minha... Era só na minha cabeça essa regra. Né, de ter essa interação mais ativa mesmo, né? E isso é muito importante, gente. Eu fico sempre dando esse exemplo do restaurante, do evento corporativo, mas até para um público especializado, né? Assim, num show de competição ou num show de espetáculos de dança do ventre, isso vai servir também, né? Você interagir. A palma é o clássico, né? Pedir palma é a parte mais clássica, o mais tradicional de você interagir, né? De você interagir com o público. Também é o mais simples, né? Dá pra fazer em qualquer ambiente. Exatamente. E você precisa ser muito clara nas suas interações. Você não pode ter receio, né? Você tem que ter segurança, você tem que ter certeza. Porque senão as pessoas não entendem, elas vão ficar confusas. Então, como você é o ponto ali de destaque, né? Você é o artista, então você tem essa obrigação de comunicar, de conduzir, na verdade, né? A gente está conduzindo o público, a gente está sempre conduzindo, a gente que está liderando, tá tudo girando em torno de você. Você que é o ponto central ali daquele momento. Então é a sua responsabilidade, é o seu papel, né? Então, às vezes acontece, eu já vi muito, bailarina chamar alguém para dançar e aí a pessoa não se toca, fica dançando lá o resto da música. Só que assim, não é culpa da pessoa, é culpa da bailarina. Ela que não soube se comunicar para ela voltar pro lugar, por exemplo. Como que você lida com esse tipo de situação, né? Tudo isso é interação. E muito, gente, vai ser ali na hora que você vai aprendendo, né? Com a própria experiência. Já aconteceu cada coisa, se fosse parar pra contar cada situação, é muita coisa. 7 mentorias. Tem uma coisa que você falou na sua live, que eu achei muito interessante, essa questão da palma, né? De escolher um momento, na última live, escolher um momento da música pra palma. Porque senão pode correr o risco de você lá. E público leigo às vezes não sabe parar de bater palma, né? Então já passou o momento da música e ela vai falar. Não sabe às vezes, né? Essa coisa de chamar alguém para dançar e a pessoa não saber voltar também é muito importante. Eu geralmente faço assim, chamei a pessoa para dançar. Quando eu percebo assim que tá, já deu, né? Agora ela precisa voltar, eu já agradeço, eu viro
para o restante do público e peço a palma para ela, para já, ó, finalizou o seu momento, obrigada, muito obrigada, linda, não sei o que, a pessoa volta, ela entende, né? Só que precisa dessa clareza, exatamente. Então, conexão e interação, gente, importante tem qualquer performance, independente se é restaurante, se é um show particular, se é até mesmo uma competição, algo de espetáculo de dança. Já falei isso aqui também, né? O que você quer causar no público? Então, por exemplo, se você já tem definido aquilo do início, né? Quais são seus objetivos, qual é a sua música, seu figurino está de acordo, tudo mais. Aí você fala, beleza, vamos usar aquele exemplo da força que eu falei, né? Da energia e tal. Então, consequentemente, você quer o quê? Que seu público fique hipnotizado? Não, você quer que ele esteja junto com você, com energia, você quer que seja contagiante, né? Então, você vai abusar, por exemplo, da sua interação com o público, porque você quer levantar a energia deles. Então, você vai ter que ter essa interação muito forte, né? Quando a gente está na conexão, por exemplo, vamos colocar uma performance com espada. Em geral, a performance com espada, ela vai trabalhar uma atmosfera de distanciamento. Você não quer aproximar tanto. Você quer que as pessoas fiquem hipnotizadas, que elas não parem de olhar para você e fiquem admiradas. Então você não vai interagir tanto com eles, mas você vai ter que estabelecer uma conexão muito mais forte. Muito mais forte, para ele não querer beber a água, comer o que ele estava comendo, ou parar para conversar com a pessoa do lado, ou parar para mexer no celular. Ela vai ficar vidrada. Essa conexão que você diz, introspectiva? Introspectiva, mas aí você pode estabelecer com o olhar também, né? Um momento, né, específico? O momento, pode ser isso. Você pode escolher o momento. A escolha da música também vai ser fundamental. Porque se você escolher uma música que ela tenha muitas quebras, ou que ela seja muito fraca nesse sentido, assim, de... Como é que eu vou explicar? Ela não contribua para essa energia, para esse humor que você quer causar, aí a sua performance também vai cair, né? Então, por isso que também a escolha da música é muito importante, né? Então, é uma conjunção, né? Uma composição de várias coisas. A escolha da música que tem que ser muito levada a sério, a sua escolha de movimentos, às vezes a forma como você vai entrar em cena já vai fazer toda a diferença para as pessoas pararem para olhar ou não, entendeu? Sim. Nesse sentido, eu também tenho uma dúvida. Por exemplo, quando a música tem um momento mais melancólico, como que a gente faz para não deixar esse sentimento preso no público? Como assim? Fala um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, você tá passando aquele sentimento naquele momento da música. E aí, às vezes, é difícil voltar para um sentimento mais alegre. Quando você sai do palco, por exemplo, tá todo mundo sofrido, todo mundo... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Como fazer para não deixar esse sentimento preso, assim? Como trazer uma energia de volta? Aí vai depender, você quer causar essa emoção no público? Você quer que as pessoas fiquem tristes? Porque depende do seu objetivo. Na minha música, a minha performance lá do Mulheres que Correm com Lobos, todo mundo chorou, todo mundo ficou triste. E aí? Eu queria que eles ficassem tristes. Eu escolhi uma música pensando nisso. Eu falei, caramba, eu quero que a galera chore, vai chorar. Eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Então vai depender disso. Se a sua música, porque gente, não existe certo e errado, né, em termos de emoção, né, eu quero que o público fique com raiva, eu quero que o público fique entediado. Aí assim, eu tô entrando numa esfera mais conceitual, né, na dança do ventre a gente tem tanto espaço para esse lugar, assim, né, mas dentro assim de outras danças até a gente tem esse espaço, sim, mas voltando para a dança do ventre, né? Se a sua escolha de música é uma música que ela é triste do início ao fim, não vai ter como você deixar eles felizes depois. Aí vai ser triste, acabou, chora e é isso. Mas pode, então. Pode, claro. Se você quer tocar tocar o seu público nesse sentido de emoção para chorar, eu já dancei uma música árabe que ela tinha
até um piano também e tal, lá na Canacaline. E as pessoas choraram também, assim, foi uma performance muito emocional, assim, sabe, muito profunda, né? A gente não precisa, para criar conexão com o público, a gente não precisa estar só nesse lugar, né, às vezes, que eu dei o exemplo da espada, né, que é uma coisa misteriosa e hipnotizante. Você pode tocar o seu público na sutileza também, de algo bem poético, ou algo muito pesado, triste, né? Eu já chorei em várias performances, assim, assistindo bailarinas, assim, eu falei, caramba, meu Deus, meu coração partiu aqui. E não foi algo ruim, assim, foi algo... Ela acessou uma outra emoção minha. Não foi uma... Tocou verdadeiramente, não foi uma emoção, né, de, às vezes, agitação, alguma outra coisa nesse sentido, né? Não é ruim. Depende do seu objetivo. Aquilo vai ser arte? Vai ser algo que você considera como arte? Né? Você quer que o público participe disso? Aí tá tudo certo. Tá. Obrigada. Legal, muito bom você ter tocado nesse ponto, sabia? O que mais? Sobre a interação? Sobre interação. Tenho uma dúvida em relação ao olhar. Que você falou, né? O olhar nos conecta muito com o público. Porém, numa parte, por exemplo, de um taxi, que é muito sensual, o que você acha dessa questão? Deu numa expressão bem séria, naquele momento olhar no olho. Olha, esse é um ponto muito delicado, que eu acho que você tem que usar como critério qual que é o tipo de público que você vai ter. Por exemplo, se você tem, vou usar esse exemplo seu, que é um taxi, porque o taxi também pode ser um taxi mais altivo, pode ser um taxi mais agitado. O taxi não necessariamente ele vai ter sempre esse humor, ele pode ter vários tipos de humor, tá? Vamos usar esse seu exemplo do sensual. Se é um público, por exemplo, é uma escola de dança do ventre, só mulheres, cara, vai feliz, assim, se joga. Essa é a minha opinião. Eu acho que, principalmente quando tem amigas, assim, então melhor ainda, que aí você vai, às vezes faz até essa brincadeira mesmo, assim, de ser sensual, assim, sabe? E inspirar a sua colega, sabe? É uma troca ali de mulheres mesmo, assim, é uma coisa muito bonita. Eu acho super válido. Agora, por exemplo, se você está num público, aquele exemplo de novo que eu falei pra vocês, é um público que nunca viu dança do ventre, talvez para eles seja invasivo. Mas se for, olha só o tanto de variável que tem, gente. Por isso que é legal a gente pensar nesses 3 aspectos para criar os seus critérios, tá? A gente nunca pode olhar só um isolado, a gente tem que olhar os 3. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui agora. Pegamos um taxi, que é esse ponto aqui da bailarina, a primeira etapa. Um taxi sensual. E escolhi ser sensual nesse momento, esse trecho. Aí a gente vai analisar o segundo tópico. Qual que é a minha plateia? Aí eu vou colocar outra variável. É um teatro, em que você está muito distante do público. Então, se tiver leigo ali, você não vai estar olhando diretamente para eles, mas o seu olhar vai estar direcionado às vezes para o fundo do palco, como se você estivesse olhando para alguém. Vai dar essa impressão. Às vezes até para quem tá na plateia vai falar, caramba, ela tá olhando para mim. Mas na verdade você não tá. Só que como você tá tão distante deles, não tem problema. Essa distância protege a gente. Agora, se você tá muito perto ali do público, pode ser que isso seja invasivo. Pode até passar uma mensagem errada, né? Isso, pode até passar uma mensagem errada. E aí, assim, dentro ainda desse aspecto do próximo e público leigo misturado e tal, eu recomendo que a gente não faça isso com homens, né? Geralmente busque sempre mulheres e tal, pra trabalhar esse olhar. Mas quando a gente tá no palco, o palco protege. Aí é maravilhoso. E quando é por exemplo, um chá ou uma apresentação que tem muito leigo, um pessoal que nunca viu a dança, né? E tá numa parte que tá mais alegre da música, ou vamos dizer assim, uma parte neutra mesmo. Nem tão alegre, nem tão sensual, mais devagar. A questão de olhar no olho mesmo, de entrar já, você busca olhar mais para o horizonte ou no olho? Depende da música. Depende da música. Se a música não me permitir, assim,
esse humor mais alegre, eu acho que é válido olhar, assim, porque aí a alegria ela já gera uma leveza. Agora, quando tem uma parte mais sensual, alguma coisa assim, mais hipnotizante, o olhar muito fixo no olho das pessoas pode ser invasivo, elas podem se sentir incomodadas. Então, é legal você buscar. A gente sente, né, quando a gente está dançando, a gente sente quem está mais à vontade, mais aberto e quem não tá. Aí você procura essa pessoa que está mais aberta. Às vezes tem alguém que você já conhece, então você vai nessa pessoa, né? Isso é muito legal. E essa sensação de você saber quem está aberto e quem não tá, ela é difícil porque são muitas coisas para você pensar durante a sua performance, durante a sua apresentação. Você está prestando atenção em você, em como que está o seu movimento, na sua expressão, na música, no espaço, para você não, sabe, às vezes esbarrar em alguma coisa no espaço físico mesmo, né? Às vezes no palco é muito grande, então você tem que tomar cuidado ali, não sei o que, você tem que prestar atenção nas pessoas, é muita coisa, a gente tem que aprender a dividir a nossa atenção, né? É incrível, né? Só mesmo na vivência, só que com essas dicas já dá uma aliviada, né? Que é algo que a gente já entra preparado para avaliar isso, né? Isso. É uma parte muito sensual, não vou olhar para esse lado aqui, que tem muita gente que eu não conheço, muitos homens também, né? Gratidão. Ai, que bom! A gente já vai assim com outra noção, né? Sim, com Uma outra noção. Eu ainda tenho uma pergunta sobre a interação com o Claro, público. pergunte. Essa interação com o contratante, por exemplo, ela muda dependendo do tipo de evento, né? Como a gente selecionar isso? Por exemplo, se é um casamento, se é um aniversário. Aí você está dizendo, na verdade, não é na interação com o público, é como lidar com o contratante. Isso. Seria isso, né? Mas o que exatamente em específico? É porque na teoria, por exemplo, o aniversariante é a estrela da noite. Então, como trazer isso no meio da dança? Ah, tá, entendi. Enaltecer. Isso. Eu gosto de combinar, você pergunta pro contratante, primeira coisa, quem é, né, o aniversariante. Às vezes você não tem a oportunidade de falar com o aniversariante no início, né? Uhum. Então, aí você pergunta para saber quem é. Eu gosto de fazer esse tipo de interação, né? De chegar pertinho, de fazer uma dança, ou às vezes puxar mesmo para dançar. Aí nisso de puxar para dançar, se a pessoa, às vezes ela fica relutante, se você sentir que ela tá muito incomodada, aí você não insiste, né? Aí eu gosto de pedir para as pessoas que estão em volta, né, os outros convidados, puxar palma, que aí gera essa energia assim de comemoração, né? Sem ter que a pessoa, né, assim, se sentir desconfortável mesmo, né? Uhum. Mas o ideal é você trazer mesmo isso assim à tona para as pessoas, chamar para dançar, né? Pedir palma para todo mundo, né? Para gerar essa celebração, né? Esse clima de celebração. E quando é um casamento? Aí quando é um casamento geralmente a gente não dança muito em casamento ocidental, né? A gente geralmente dança em casamento árabe. Aí tem um protocolo, geralmente, né? A bailarina, ela entra com candelabro, né? Ela precisa interagir com os noivos. Então tem todo um protocolo já mais direcionado, né? A gente geralmente faz o cortejo, aí são mais bailarinos, né? Entendi. Tá bom. Obrigada. Dá. O que mais? Bom, essa parte aqui a gente já tinha falado, né, sobre o sapato e tal. É importante conhecer o espaço físico para saber, né, a dimensão da sua dança, saber se vai ter mais gente, pessoas ali em volta e tal, né, se o chão favorece a sua dança. Como eu falei também, né, é legal quando é uma dança mais próxima das pessoas. É legal a gente estar com sapato para trazer um ar mais elegante, né? A não ser que você tenha um espaço ali específico, né? Um palquinho, um tablado. Aí beleza, você dança descalça e tal. Uhum. Geralmente dentro desse aspecto. E aí, mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Legal, vocês perguntaram, vocês trouxeram muitas perguntas interessantes, eu gostei bastante, assim. Bastante pertinentes,
né? Espero que tenha sido útil também todo esse processo. Com certeza. Né? É legal ter isso, a gente parar para pensar, analisar, né, uma performance, porque é uma obra artística. Eu considero assim a dança como uma obra artística. A gente está fazendo né, uma composição artística, então a gente tem que pensar sobre todos esses aspectos. Sim. Porque a gente está promovendo experiência para as pessoas, né? A gente está promovendo experiência, isso é verdade. Então que essa experiência ela seja sempre legal, assim. Então, duração de música, né? Buscar não dançar uma música muito longa, né? Eu gosto, assim, de pensar uns 6 minutos no máximo, a não ser que seja um público que goste muito de dança do ventre, você tem uma performance muito estruturada, aí você faz uma performance maior, né? Então, assim, pensar sobre tudo isso vai gerar uma performance de sucesso, eu tenho certeza. Pensou no público, pensou no seu processo como artista, né? Parte interna, gostosa, de criativo, né? De você mergulhar nesse processo criativo mesmo. Pensa no público, pensa no ambiente, tudo isso vai favorecer a sua performance com certeza. E eu quero ver, viu, as performances das senhoritas. Cada vez mais. Pra gente discutir, vocês trazerem, né, informações, trazerem essas experiências, né, que vocês estão tendo. E até a questão do vídeo mesmo, quando a gente dançou sábado. A gente tava no carro e eu assistia o vídeo e voltava. E ela você não vai cansar não de assistir esse vídeo. Porque é algo que mexe muito com a gente. É legal. É uma experiência muito bacana. E tem muita troca envolvendo tanto quem tá dançando, como quem tá assistindo, como quem tá produzindo, como é o completo, né? É o todo, como você falou. Exatamente. E muito legal essas questões que você citou no primeiro tópico, da interação, da questão do feedback. Você pegar um feedback de uma pessoa leiga que pega e fala, nossa, na hora desse movimento, igual você falou, um olhar. Já nossa. tocou. Tipo assim, um olhar. É muito detalhe, é incrível. É incrível. É o universo. Se a gente quiser, a gente podia ficar aqui uma semana só falando disso, né? Ia ter assunto. Ai, que bom, gente. Então, a gente vai finalizando assim a nossa mentoria. Essa é a primeira de várias, né? Primeira de várias outras mentorias. É um tema muito bom mesmo. Depois a gente vai buscando outros temas e dando continuidade a esse processo aí. Muito bom, muito obrigada, viu, gente, pela participação. Obrigada mais. Isso aí. Cabeça tá assim de ideias. Muito bom, isso aí. Legal. Obrigada.